Sabe qual é a maior mentira que te contaram? Que ficar rico é difícil, reservado só para quem nasceu no berço de ouro ou para quem teve sorte na vida. Eu estou aqui para quebrar essa crença de uma vez por todas. Ficar rico é muito mais fácil do que você imagina. E não tô falando de truques milagrosos ou esquemas rápidos. Tô falando de regras simples, aplicáveis, que qualquer pessoa, qualquer uma, pode seguir, desde que tenha coragem de começar. Enquanto a maioria gasta a vida inteira reclamando da falta de dinheiro, quem entende o jogo foca em educação financeira, constrói ativos, organiza seu fluxo de caixa e, pouco a pouco, conquista a tão sonhada liberdade financeira. Hoje, eu vou te revelar 7 regras diretas, práticas, que mudaram minha vida e a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. E se você aplicar isso com o estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário, vai perceber que a mentalidade de riqueza não é um mistério, é uma escolha. Preparado para entender por que a maioria continua correndo atrás do dinheiro, enquanto poucos fazem o dinheiro correr atrás deles? Então segura firme, porque o que vem a seguir pode mudar seu destino financeiro para sempre. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra é que não é a falta de dinheiro que impede alguém de construir riqueza, é a falta de educação financeira. Você pode dar 1 milhão para alguém sem conhecimento e em pouco tempo ela volta para a estaca zero. E pode dar R$ 100 para alguém educado financeiramente e essa pessoa vai encontrar um jeito de fazer esse dinheiro trabalhar para ela. Porque não é o quanto você ganha que define seu destino, é o que você sabe sobre dinheiro. E saber aqui não é decorar conceitos chatos, é entender a diferença entre comprar um sapato novo ou construir um fluxo de caixa que pague seus sapatos para sempre. Tudo começa com o que você aprende, e mais importante, com o que você aplica. Por isso eu sempre bato na tecla. Se você quer liberdade financeira, seu primeiro passo não é procurar um salário maior. É buscar conhecimento certo. Leia livros como Pai Rico, Pai Pobre. Assista vídeos que falem sobre quadrantes financeiros. Participe de mentorias que expandam sua visão. A falta de informação é o que empurra a maioria para a corrida dos ratos, trabalhando muito, gastando tudo e sem construir nada. Então, antes de querer ganhar mais, invista tempo entendendo como o jogo funciona. Porque depois que você enxerga de verdade, não tem mais como desver. E aí, o próximo passo natural é começar a diferenciar uma das coisas mais importantes da mentalidade de abundância. Se tem uma lição que mudou tudo para mim, foi entender a diferença entre ativos e passivos. Parece simples, mas é aqui que a maioria das pessoas se perde. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso sem você precisar trabalhar o tempo todo. Ações, imóveis alugados, negócios automatizados. Já um passivo é tudo que tira dinheiro da sua conta mês após mês. Carro financiado, casa de praia que você nem usa, parcelas infinitas de cartão de crédito. Quando eu percebi isso, a minha cabeça virou do avesso. Porque até então, eu achava que tinha que ter coisas para ser rico. Só que construção de riqueza não é sobre colecionar bens, é sobre construir renda passiva. E aqui vai o alerta. A classe média é especialista em acumular passivos achando que está ficando rica. Compram casa grande, carro novo, fazem viagens caras parceladas e ficam amarrados em dívidas, sem fluxo de caixa, sem liberdade financeira. Se você quer construir uma mentalidade de riqueza, comece hoje a olhar para cada compra e perguntar: isso é um ativo ou um passivo? E se ainda não tiver ativos, o foco deve ser dobrado. Investir em conhecimento, entender investimentos simples como fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos. Porque quando você domina essa diferença, você começa a virar o jogo. E mesmo que hoje pareça pequeno, o que importa é dar o primeiro passo. Sabe o que separa quem conquista a liberdade financeira de quem passa a vida toda tentando? Não é ganhar na loteria, não é um emprego milagroso. É começar, mesmo que pequeno. Mesmo que pareça ridículo no começo. Quando eu dei meus primeiros passos, não tinha rios de dinheiro para investir. Mas o que eu tinha era o conhecimento de que cada centavo aplicado era uma semente no solo da construção de riqueza. E foi assim. Primeiro comprando uma ação, depois adquirindo um pequeno imóvel, aumentando o fluxo de caixa devagar, tijolo por tijolo. Quem espera o momento perfeito para investir nunca começa, porque o momento perfeito é agora, com o que você tem. Pensa comigo. Se você investir R$ 100 por mês em um fundo de dividendos,
reinvestindo tudo, daqui a alguns anos você terá muito mais do que imagina. Agora, se ficar esperando sobrar dinheiro ou ganhar um aumento mágico, o tempo, seu recurso mais precioso, vai passar, e a chance de multiplicação também. Por isso, o segredo está em iniciar pequeno, mas criar o hábito. A disciplina de construir ativos pouco a pouco gera resultados que, lá na frente, parecem mágica, mas foram só o resultado do planejamento financeiro e da ação consistente. E essa consistência cria uma transformação ainda mais profunda, a mudança de dentro para fora, na sua maneira de pensar e ver o dinheiro. Se tem uma coisa que eu aprendi cedo, é que dinheiro não é o objetivo final. Dinheiro é só uma ferramenta, uma alavanca para construir liberdade, não uma medalha para exibir para os outros. E a chave para isso tudo é adotar uma mentalidade de riqueza. Quem tem mentalidade de escassez, pensa que dinheiro some, acaba, e que é preciso agarrar tudo o que pode. Já quem cultiva uma mentalidade de abundância, sabe que dinheiro é algo que flui, que se cria, que se multiplica quando você planta as sementes certas. E a maior virada acontece quando você para de pensar, eu não posso, e começa a se perguntar, como eu posso? Essa simples mudança reformula todo o seu jogo financeiro. A construção de riqueza começa muito antes de abrir uma conta na corretora. Ela nasce no que você acredita sobre si mesmo, sobre suas possibilidades e sobre o mundo. Eu, Robert, tive que me reprogramar. Comecei a olhar cada real como um soldado. Ou ele vai lutar para me gerar mais ativos, ou vai ser capturado por passivos que drenam minha energia. E essa mudança de olhar é que cria o verdadeiro planejamento financeiro inteligente. Porque a verdade é simples. Se sua cabeça não mudar, seu bolso também não vai mudar. E a melhor maneira de fortalecer essa nova mentalidade é diversificando as raízes da sua renda para que ela cresça firme, mesmo quando vierem os ventos mais fortes. Se você depende de uma única fonte de renda, você não tem estabilidade, você tem sorte. E sorte, meu amigo, é a coisa mais frágil que existe. A verdadeira liberdade financeira nasce da diversificação de renda. Eu aprendi isso cedo, depois de ver amigos que tinham ótimos empregos perderem tudo de uma hora para outra. Enquanto eles confiavam num salário só, eu trabalhava em criar várias torneiras pingando. Ativos imobiliários, investimentos em ações, pequenos negócios. E adivinha? Quando uma fonte secava, as outras continuavam enchendo o meu fluxo de caixa. Quem depende de um só cliente, um só salário, um só emprego, vive numa corda bamba invisível, achando que está seguro. Diversificar não é complicado nem elitista. É questão de planejamento financeiro estratégico. Você pode, por exemplo, investir em fundos imobiliários, enquanto desenvolve um projeto online aos poucos. Ou aprender a vender um serviço, ensinar algo que você domina, ou simplesmente começar a construir uma renda passiva com dividendos. O importante é criar camadas de proteção. Porque, em tempos de crise, quem tem várias bases não só sobrevive, cresce. E é nessa construção silenciosa que você fortalece sua estrutura para investir na coisa mais poderosa de todas: você mesmo. Quer saber qual é o único investimento que garante retorno em qualquer crise, qualquer mercado, qualquer fase da vida? É você mesmo. Desde o começo da minha jornada, eu entendi que o maior ativo que alguém pode ter é a sua própria mente. Quando você escolhe investir em si mesmo, adquirindo conhecimento, habilidades novas, aprimorando sua visão sobre educação financeira, você constrói algo que ninguém pode tirar de você. Nem governo, nem crise, nem patrão. E o melhor, a cada novo aprendizado você multiplica suas chances de gerar mais renda passiva, criar mais fluxo de caixa e expandir seus horizontes de liberdade financeira. Por isso, eu sempre digo, leia bons livros, assista vídeos que realmente te desafiem, participe de mentorias que expandam sua cabeça, faça cursos sobre investimentos, sobre planejamento financeiro, sobre empreendedorismo. Aprenda habilidades digitais, negociações, vendas, gestão. Tudo isso é tijolo na sua fundação de mentalidade de riqueza. Porque o mundo muda rápido, e quem não se adapta, fica para trás. Quando você se torna a sua prioridade, quando você entende que o seu crescimento interno é o que gera sua construção de riqueza externa, nada nem ninguém pode te parar. E a prova viva disso são as histórias reais de quem deu o primeiro passo. Deixa eu te contar algumas histórias rápidas que mostram como a educação financeira e a ação certa mudam vidas de verdade. A Ana, por exemplo, era funcionária pública.
sempre achou que o salário dela era o limite da vida. Até que um dia, lendo Pai Rico, Pai Pobre, entendeu a diferença entre ativos e passivos. Em 2 anos, investindo em fundos imobiliários e controlando o fluxo de caixa, construiu uma renda passiva que hoje banca 30% do seu custo de vida. Já o João, vendedor de loja, decidiu aplicar o conceito de diversificação de renda. Enquanto vendia, estudava marketing digital à noite. Hoje, tem sua própria agência online, multiplicando as fontes de renda e conquistando a tão sonhada liberdade financeira. O Pedro e o Carlos também são provas vivas de que investir em si mesmo muda tudo. Pedro trabalhava como entregador e começou a estudar sobre investimentos através de vídeos gratuitos no YouTube. Ele juntou seu primeiro capital com disciplina, aplicou em renda variável e hoje tem patrimônio suficiente para viver com tranquilidade. Já o Carlos, ao invés de gastar com carros novos, decidiu investir em pequenos imóveis de aluguel. Deixou de lado a pressão social e focou na construção de riqueza. Resultado: hoje, enquanto muita gente ainda corre atrás do próximo salário, ele vive de renda passiva. Histórias como essas mostram que pequenas mudanças diárias, quando bem orientadas, criam transformações financeiras duradouras. E agora que você conhece o caminho, falta só dar o primeiro passo. Agora que você conhece as 7 regras simples, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai deixar essas ideias morrerem como mais uma motivação passageira? Ou vai transformar esse conhecimento em ação real? Porque, deixa eu te lembrar, conhecimento sem ação é só peso morto. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa mudar alguma coisa hoje. Seja começar um pequeno investimento, seja rever seus passivos, seja se comprometer a estudar educação financeira todos os dias. O importante é sair da inércia, porque a construção de riqueza não acontece num grande salto. Ela acontece no acúmulo silencioso de pequenos passos certos. Me conta aqui nos comentários, qual dessas regras você vai aplicar primeiro na sua vida? Vamos conversar. E se você quer continuar recebendo dicas práticas, profundas e aplicáveis para acelerar sua jornada rumo à liberdade financeira, já aproveita. Se inscreve no canal agora, ativa as notificações e fica ligado porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como acelerar ainda mais esse processo. O seu futuro financeiro agradece a decisão que você tomar hoje. Vamos juntos!